Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Devocional da Manhã. Eu sou Wagner Lemes e nós estamos aqui estudando o livro de Apocalipse e você é muito bem-vindo, tá bom? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. E nós vamos dar continuidade à nossa leitura no capítulo 12. Nós falamos ontem a respeito ali da mulher, do dragão e também da guerra que houve entre o dragão e o Miguel Arcanjo, né? Então, o Arcanjo Miguel, né? Ao contrário. E aí nós vamos ler agora a partir do versículo 13, tá? Que diz assim: Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Veja bem, mais uma vez aqui a gente pode entender isso num formato mais simbólico do que literal. Não há como a gente entender de forma literal uma mulher, né? Uma mulher de carne e osso, né? Não tem como a gente entender aqui um dragão, né? O animal que a gente conhece. Então a gente entende de forma literal que o dragão é o Satanás, porque já está escrito aqui no capítulo 12, o dragão já está sendo identificado, né? E a mulher, uma possibilidade que seja Israel, e também alguns acreditam que seja a igreja. Então aqui, quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher, ou seja, o diabo perseguindo o povo de Israel, que é o povo de Deus. E também, por consequência, a igreja, porque a igreja é uma descendência da mulher, que seria o povo de Israel, tá? Ou seja, seria uma descendência do próprio povo de Deus, tá? Então vamos continuar a leitura aqui. Foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo. Veja bem aqui, nós temos uma referência a um período de tempo aqui, tá? Eu quero que você preste atenção, porque a gente já usou 3 formatos de período de tempo que são relacionados entre si. Tempo, tempos e meio tempo seriam referências a 3 anos e meio. Porque aqui a gente tem 42 meses, que daria 3 anos e meio, a gente já falou isso em alguns devocionais anteriores, e também 1260 dias, que seriam referentes também a esses 3 anos e meio. E aqui ele traz um tempo, que seria um ano, tempos seriam 2, porque é o tempo no plural, né? Tempos e meio tempo, tá? Então, possivelmente isso aqui seja relacionado a esse período de tribulação ou grande tribulação. A gente tem aí a divisão entre grande tribulação e tribulação, que seriam 3 anos e meio e 3 anos e meio. Aqui nós temos uma referência que está lá em Daniel, no capítulo 7, onde ele fala justamente sobre isso. Eu quero ler com você aqui, no capítulo 7 de Daniel, no versículo 24, diz assim: Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino, e depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele. Aqui ele está falando do anticristo, tá? Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Exatamente o que está descrito ali em Apocalipse capítulo 12, tá? Aqui no versículo que a gente acabou de ler, que é o versículo 14. Tempo, tempos e meio tempo. Aqui ele está se referindo ao anticristo, né? Que o povo aqui seria entregue, ou seja, os santos. Quem seriam os santos? Os santos seriam ou o povo de Israel ou a própria igreja, tá? Seria entregue nas mãos de Satanás, tá? Do anticristo, na verdade, né? Do anticristo. E ele diz assim, então, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então aqui nós temos 2 períodos. Um período onde o povo de Israel seria, né, oprimido por Satanás, e um período onde ele seria guardado, né, das mãos de Satanás. Aí você pensa assim, mas como que Satanás vai oprimir? Aqui está a palavra opressão, tá? Não é uma questão de destruição. Satanás não tem poder contra o povo de Deus, mas ele oprime de todas as formas, e essa opressão vai ser um pouco mais ou muito mais severa, né, do que foi até os dias de hoje. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Aqui a gente não tem certeza absoluta do que pode ser isso aqui, mas quando a gente fala de bastante água, aqui está se referindo a uma grande quantidade de água, normalmente se refere à multidão. Então pode ser um exército, uma multidão de pessoas.
Porém, como a gente não está interpretando isso aqui de forma literal, não vai ser um rio de água literal, tá? A gente está aqui de forma simbólica, então, entendendo isso. Só que a mulher, que seria o povo de Israel, ou propriamente a igreja, né? Seria guardada do que vai acontecer aqui, desse rio que o dragão fez jorrar, né? O dragão irou-se contra a mulher e saiu, agora que sai o detalhe aqui, que a gente entende que talvez a igreja seja a descendência da mulher, que é o povo de Israel. Que diz ali, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Que seria o restante da sua descendência? Poderia ser justamente o restante do povo judeu, que é o povo de Israel, mas poderia ser também a igreja. Tá? Por quê? Porque a igreja deriva do povo de Deus, ou seja, de Israel. Então, porque o próprio Jesus ele era judeu. Só que a igreja deriva de Jesus, então há uma ligação direta com a igreja e o povo de Israel. E saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então, aqui nós temos os judeus ou propriamente a igreja. Por esse fator aqui, nós entendemos que Satanás, que é o dragão, vai perseguir a mulher, vai perseguir a igreja, vai perseguir aqui, então, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, tá? Então, a gente entende desse formato. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Amém? Então, a gente entende que a leitura desse texto é bem complicada. Eu acredito que talvez você vai pesquisar aí no YouTube e vai ver outras explicações, e tem várias explicações. Então, como eu digo aqui, eu não sou dono da verdade, eu não tenho toda a razão. Então, é algo que eu estou aprendendo junto com vocês. Apesar de eu estar aqui clareando um pouco mais as informações, mas eu também estou aprendendo junto com você. Então, é um aprendizado aqui muito importante e interessante, tá bom? Então, se você está aproveitando, está conseguindo entender, vai estudar. Eu aconselho você a procurar também mais materiais de estudo, com outras possibilidades, com outros argumentos, e você vai ver como isso vai começar a clarear um pouco mais. Mas eu volto a repetir novamente. As coisas que vão acontecer, a gente só vai entender quando elas acontecerem, tá? Então fique bem claro isso para mim e para você. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos nessa manhã tão especial. Senhor, obrigado, Deus, pelos teus livramentos, pelo teu cuidado pela nossa vida. Obrigado por cada pessoa que está aqui comigo. Senhor, eu te agradeço. Peço que venha fortalecer a cada um, Senhor, venha guardar, livrar de todo mal, Pai. Abençoa a família, os negócios, o lar, o trabalho, Senhor. No nome de Jesus, repreendendo toda a obra das trevas. Seja conosco, Pai, nesse dia. É o que eu peço a Ti e eu agradeço. Amém e amém. Graças a Deus, que Deus abençoe tua vida, que você possa ter um dia maravilhoso na presença do Senhor, que o Espírito Santo possa ministrar a vontade dele sobre a tua vida. Se inscreve no canal se você ainda não fez isso, tá? Faz isso agora mesmo. Também eu peço que você deixe teu comentário logo que terminar o vídeo aqui, deixe teu comentário do que você está entendendo, se você realmente está entendendo o livro de Apocalipse, ou pelo menos clareando alguma coisa, tá? E também curte o vídeo, é muito importante. E amanhã estaremos aqui novamente, tá, para estudarmos juntos a palavra de Deus. Até lá e que Deus te abençoe.